BrisaNet, o futuro ao seu alcance. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. E dia 10 de maio é a grande inauguração do Mix Mateus em Russas. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um quadro Café no Ponto, aqui dentro do nosso ponto de vista, na nossa Sertão TV. E você sabe que toda sexta-feira a gente tem um convidado especial, um convidado diferente, para a gente conversar um pouquinho sobre a vida, sobre a história, sobre a trajetória. E orgulhosamente, prazerosamente, eu tenho o privilégio de receber aqui no programa. Na verdade, ele está me recebendo aqui na casa dele, para a gente tomar, um cafezinho no ponto, nosso querido amigo Marcos Simão. Marquinhos, obrigado por receber aqui a gente, tá? Eu é que agradeço, Alistênio. É um prazer enorme receber vocês aqui na nossa casa. Marcos, para a gente começar, eu queria começar como diz no popular, começar pelo começo, né? A origem da família Simão aqui no município de Quixeramobim. O seu avô, o Simão Abumarru, ele veio para o Brasil, especificamente para o Ceará, fugindo da guerra no Líbano, é verdade? Meu avô é refugiado de guerra, né? Ele veio no porão do navio e veio para Fortaleza, no Ceará, através de um amigo, Jorge Roque, que morava em Madalena, e ele veio para cá e ficou fazendo um comércio ambulante, né, nos burros. Ele fazia um trajeto entre Quixeramobim e Boa Viagem, na guia especificamente, e conheceu minha avó, Maria Alice, e casaram, né? E montaram uma loja de tecidos aqui em Quixeramobim e teve 12 filhos, né? 14, morreram 2, né? E esses filhos foram muito importantes teve uma importância grande para o progresso e desenvolvimento do município, a meu ver, né? Foram vários comerciantes, professores, médico, né, o Dr. Walter, e político, né? Simão, que é o mais velho, Simãozinho, foi vice-prefeito da dona Odamira Fernandes. Naquela época, onde a eleição de vice-prefeito era direta, se votava no vice-prefeito. Não votava em chapa, não votava em chapa. Você tinha a chapa do prefeito e tinha a chapa do vice-prefeito. E a loja Simão também teve um processo importante no desenvolvimento da cidade, do município, né? Onde tinha características que até hoje a gente comenta, né? Que eu tive lá no meu pai, compramos um tecido, né? Uma festa de Santo Antônio, para pagar na safra, né? As pessoas chegavam, compravam lá e não anotavam, tinha a safra, quando eles recebiam, vendiam a safra e vinham pagar sem anotar nada. Você vê como naquela época o grau, né, de honestidade das pessoas era muito grande. Ô Marquinhos, e na sua infância, sempre foi permeado no entorno da loja do seu pai, que foi um dos comércios mais tradicionais aqui do município de Quixeramobim. Inclusive eu tenho um querido amigo, o Zé Carlos, trabalhou por muitos anos lá na loja do seu pai. E sempre a infância por ali, em volta do comércio do seu pai? A gente jogava bila por ali nas vizinhanças, e aqui e acolá tomava um refresco lá, refresco de morango, lá no seu Alexandre, na bodega do seu Alexandre. Rapaz, refresquinho gelado era uma beleza. Tomava muito banho de rio? Demais. O rio era uma importância grande para a nossa juventude. Era lá onde a gente se divertia, brincava muito. As músicas do Fausto retratam muito essa paixão que ele tem por aquele espaço, por aquele rio, as marinheiras. Pois é. Isso remete também à lembrança de muita gente aqui na cidade, né? O Fausto, ele morava vizinho ao meu avô, né? E ele me conta que tem muita lembrança daquela época, né? Aí você vê aquela música Chão na Praça,
Eu era menino, menino, um belduíno, convido de mercador. Lá no Oriente tem gente olhar. Tchan, 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 tchan. Vou me lembrar o resto. Mas isso aí remete à nossa infância, né? A nossa memória da cidade, né? Importante demais isso aí. Ô Marquinhos, a gente vive nessa cidade, a gente ama essa cidade, ama esse lugar, mas até tive a oportunidade de perguntar isso ao Fausto, eu vou lhe perguntar. É uma outra cidade, não é mais aquela cidade, né? É verdade. Existe outra que Xaramubim? Xaramubim mudou muito, cresceu demais. Mudou para melhor ou isso faz parte das mudanças da vida mesmo? Olha, em alguns aspectos mudou para melhor, porque naquela época a gente brigava muito para a gente poder viver na nossa cidade e não precisar ir embora atrás de emprego, atrás de estudo, né? Atrás de saúde. Hoje em dia você já tem isso, de alguma forma você já, né, evitou esse tipo de coisa. A gente já trabalha na cidade, né? Você vê, meu filho formou-se agora em biologia, é professor de biologia, né? Já tem emprego, não foi preciso ir embora. Ele formou-se em Fortaleza, mas voltou para trabalhar. E isso, de uma certa forma, é importante. Agora, tem aquele lado, né, bucólico, né? Uhum. Aquele lado do Quixeramobim antigo, que eu tenho muitas saudades daquele tempo. Bate muita saudade de quê, Marquinhos? Dos lugares, das coisas, das pessoas? A gente era mais gente, mas, sabe, você... Quixeramobim é uma coisa interessante, né? Todo mundo gosta de morar em Quixeramobim. O meu avô, por exemplo, dizia muito que a melhor cidade do mundo para se viver era Quixeramobim, né? Então, Quixeramobim é uma coisa, para você saber, por exemplo, hoje em dia você vê uma pessoa e pergunta, você é filho de quem? Você é neto de quem? Quixeramobim existe uma tradição, né, que você pergunta quem é fulano, aí você lembra do pai, lembra do avô, lembra da família, não é? É uma coisa importante. E outra coisa, o amor que se tem a Quixeramobim. Eu vivi aqui, fui estudar em Fortaleza, eu tinha muita saudade daqui. Todo final de semana a gente estava aqui, voltava, né, para ir para as festas, no Quixeramobim Clube, na taberna, né? Nesses lugares onde a gente deixou aqui os amigos, né? Então isso pra gente, eu não sei se só o povo de Quixeramobim, mas eu sinto muito isso, as pessoas de Quixeramobim muito ligadas à terra, saudade da terra, saudade de Quixeramobim. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa na academia, que ele morou muito tempo em São Paulo, né? Aí voltou, aposentou-se e veio embora para Quixeramobim, morar aqui, comprou uma casa e hoje está morando aqui. Ele é da minha idade, tem 64 anos. Para você ver o nível de pertencimento que as pessoas têm da cidade, né? E de tanto estar aqui na cidade, de ter ela próxima, você acaba se envolvendo, como você também se envolveu nas construções políticas da cidade. Como foi a sua chegada na política de Quixeramobim, Marquinhos? A chegada na política de Quixeramobim, nós tínhamos um grupo de jovens muito ativo e participativo que resolveu ter um representante, uma pessoa da idade deles. Eu, com 23 anos de idade, fui candidato a prefeito de Quixeramobim pelo MDB, na época ainda da ditadura militar, né? Que a ditadura encerrou-se lá nos anos de 85. Por aí. Em 82, em plena ditadura militar, eu fui candidato a prefeito de Quixeramobim pelo PMDB, um partido de oposição à ditadura. Com 23 anos? Com 23 anos de idade. Isso tudo movido pela juventude. Naquela época a juventude tinha bandeiras, né? Tinha lutas, né? A gente tinha lutas contra a ditadura militar, né, da época, contra os coronéis no Ceará e aqui contra uma oligarquia que dominava Quixeramobim durante 20 anos, que era o mesmo esquema político. Então,
a juventude levantava esse tipo de bandeira. E nós fomos o representante desse grupo, dessa juventude. Na época, era a luta pela redemocratização do país, que a gente se envolveu, não muito aqui, mas mais em Fortaleza, porque a gente também era envolvido com o movimento estudantil, né? Antes, aqui em Quixeramobim, antes de ir para Fortaleza, nós tínhamos o Léo Clube, que era um grupo de jovens que se reunia, né? E o Léo significava dizer liderança, experiência e oportunidade. Era a única forma que a juventude tinha de se organizar, era através do Léo. Então, houve um trabalho muito importante naquela época. E desde aquela época, a gente questionava muito as coisas do município de Quixeramobim, como todo jovem, né? A rebeldia do jovem. Questionador. Questionador, queria que suas opiniões fossem colocadas em frente, né? E as pessoas aqui, os políticos da época, não tinham essa compreensão, né? A gente mexia com o movimento cultural, né? A gente mexia com o que o jovem quer, festa, né? Você promovia festas no Quixeramobim Clube. Nós promovemos o primeiro forró show na praça, negócio interessantíssimo, que nós conseguimos destacar o Nia. O Nia saiu desse movimento forró show na praça. Grande Azanias. A banda São Francisco também se revelou. E eles iam tudo gratuitamente. Todo mundo ia para lá. Estava um caminhão na praça, João Paulino. Botamos 3.000 pessoas naquela época, onde não tinha nenhum tipo de movimento dessa. Era vanguarda, aquela época era vanguarda. Marquinhos, aliado a isso também, você, junto com o seu sempre parceiro Ricardo Machado, construíram, eu digo sempre parceiro, porque na época que o Marquinhos foi candidato a prefeito, eles foram adversários na campanha, viu? Muita história também nessa campanha, né, Marquinhos? Muita história. Gente, muito bom. A política é surpreendente. Mas juntos vocês construíram um jornal O Quixeramobim, não é? Como é que foi essa construção? Esse mesmo anseio da população, da juventude, em mostrar suas ideias, né? Aí a gente entendeu que um jornal podia, né, ampliar esses anseios, essas vontades, as bandeiras, né, da época. Então eu e o Ricardo, um companheiro inteligentíssimo, era mais de esquerda do que eu naquela época, só para você ter uma ideia. E você era que era chamado de comunista, né? E aí construíram esse jornal? Aí nós lançamos um jornal muito interessante, foi muito importante para a gente. Foi uma aprendizagem perfeita. Marquinhos, vamos adentrar um pouquinho mais na história da política. E aí, imagino que essa candidatura aos 23 anos, esse movimento estudantil, essa movimentação toda, faz alçar novos voos, e aí você busca essa candidatura à Câmara Municipal e consegue ser eleito, né? Como foi essa eleição? Na verdade, o grande objetivo da política na minha vida foi transformar o município de Quixeramobim, foi mudar o município de Quixeramobim, né? A gente achava, tinha uma bandeira de luta e a gente queria que essas bandeiras fossem efetivadas, né? Então a gente usava a política, porque a gente entendia que a política é a única forma que se tinha de transformar, de mudar o mundo. Na verdade, naquele tempo, a juventude, a gente tinha a pretensão de mudar o mundo, né? Mas a gente sabe que mudar o mundo não é numa geração apenas, né? Mas, de qualquer forma, nós lutamos na época pela redemocratização do país, pelas eleições diretas já, né? E tudo isso mudou o país, né? O povo na rua. O país estava em ebulição. Estava em ebulição, né? Quer dizer, foi um movimento muito importante. Em 97 você também participou de um grupo também de jovens muito visionários que saíram daqui e foram bater lá em Canudos, na Bahia, no centenário da guerra. E tem uma história também que você ainda arrumou uma araca lá com o Padre Enoque, não foi isso? É verdade. Tem um camarada lá, o Padre Enoque, que ele quer ser dono do conselheiro. E quando
fez 100 anos de morte do conselheiro, nós fretamos o ônibus e fomos para lá. Aí, na hora lá do Cocorobó, a comemoração, ele fez um discurso desfazendo da gente, dizendo, rapaz, depois de 100 anos foi que Xaramubim veio homenagear o conselheiro, não sei o quê, e eu fiquei meio chateado com isso, peguei o microfone lá e disse, olha, o conselheiro nem é do Xaramubim, nem é de Canudos, o conselheiro é do mundo. E isso gerou um problema muito sério, né? Lá correu televisão, correu tudo, porque depois o Enoque, que é adversário do Padre Enoque, que é outro Enoque, me disse que o Padre Enoque estava querendo comandar o processo e tomar conta do conselheiro. Então, o conselheiro é o conselheiro, jamais ia admitir um negócio desse, né? Alguém querendo comandar o processo. Pois é, e você é autor na Câmara da criação da Comenda, Antônio Conselheiro, né? E essa figura, ela também é muito emblemática para a sua vida, né, o Marquinhos? Conselheiro é esse que também provoca a juventude, né? Eu digo assim, eu sou um apaixonado e um curioso da história do conselheiro, né? Eu li Os Sertões com 16 anos de idade. Meu pai tinha uma livraria e uma papelaria que chegava lá os livros e as revistas da Abril Cultural. E a Abril Cultural lançou um livro, Sertões, de Euclides da Cunha. E eu tive a felicidade de lê-lo, né? Só que na época eu não entendi muito bem, que é uma leitura muito difícil, né? Os Sertões é muito difícil você ler aquilo ali. Mas ficou aquilo ali na cabeça. E eu cheguei a ler depois no jornal O Povo uma matéria que resumia mais ou menos o conselheiro, a Guerra de Canudos. E aí eu peguei, foi na época da edição do jornal, e nós pegamos e transcrevemos a matéria do jornal O Povo para o jornal Xaramubim. E isso deu uma repercussão muito grande, porque muita gente não sabia, né, que conselheiro era de Xaramubim, que tinha aquela história maravilhosa. E desde esse tempo que eu pesquiso, que eu luto muito para que o conselheiro seja reconhecido pelos nossos conterrâneos. Perfeitamente. Marquinhos, já encerrando aqui o nosso papo rápido aqui sobre você e sobre a sua trajetória, eu queria que você pudesse deixar um recado para as pessoas que estamos assistindo. Esse ano é um ano importante, é um ano de eleição, é um ano que a gente vai voltar a se encontrar com as urnas para escolher os próximos 17 novos representantes da Câmara, essa importante Câmara que você já tão bem destacou, aquele e aquela que pode conduzir o rumo dessa cidade. Que recado você deixa nesse momento para as pessoas, na hora da escolha? O que fazer? Vamos pesquisar, gente. Vamos estudar os candidatos, saber a vida pregressa, né, dos candidatos, votar em pessoas boas, pessoas que são capazes de representar o município de Xaramubim, que saibam falar, que saibam se expressar e que tenha empatia, né? Empatia com o povo. É fundamental a empatia. Nós tivemos agora alguns políticos que não têm empatia com o povo. Então a empatia é fundamental. Falar a verdade. Essa história de fake news é um negócio que o cão inventou. Nós temos que ter empatia, procurar pessoas verdadeiras, que falem a verdade, que não tenham ódio no coração, que tenham amor, muito amor para dar. Então são esse tipo de valores que a gente tem que procurar nos políticos, né? É fundamental que o político tenha amor no coração, tenha empatia com os mais pobres, né? Que fale a verdade, que quando não der, fale, quando der, diga que não pode ou que pode. Enfim, sejam verdadeiros. E eu acredito muito no povo brasileiro. Acredito demais que a gente possa fazer
uma revolução pelo voto, né? Aperfeiçoar o nosso voto, procurar políticos mais identificados com a população brasileira. Esse é que é o meu recado que eu deixo aí para os meus conterrâneos, queridos conterrâneos de Quixeramobim. Esse é Marcos Simão, o nosso Café no Ponto. Marquinhos, muito obrigado pela conversa e obrigado por ter recebido você nos receber, na verdade, aqui na sua casa, né? Eu é que agradeço, é um prazer para mim dar um abraço no Serginho, né? Esse visionário, acho que o Serginho constrói uma obra importante para o município de Xambi, que é a comunicação, é a Sertão TV, que é fundamental para isso que eu falei há pouco, para a gente poder conhecer os nossos representantes. E eu acho que o Serginho precisa ser mais reconhecido pelas autoridades, né? pela população, né? Porque ele é uma pessoa, é um visionário. Perfeitamente. Esse é o Marcos Simão e a gente volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.